Daí pessoal, tudo bem? Como vão todos? Canal Seguros e Sinistros ponto a ponto, agora apresentando para vocês o tema 9, que é o tema que aborda a área de sinistros, né? Particularmente o tema 9, sinistros de roubo e furto de bens e valores. Tá? Sempre voltado a procedimentos de regulação para corretores de seguro. Este vídeo aqui, que é o de número 3, nós vamos abordar a relação de documentos, as observações importantes à relação dos documentos, tá? Vamos dar sequência aqui, então, para a gente conseguir entender os detalhes que podem prejudicar, né, uma análise do segurador, do regulador no primeiro momento e, obviamente, do segurador em relação aos prejuízos de roubo e furto de bens e valores. No nosso caso aqui, nós vamos falar só sobre o furto de bens, né? Os valores vão ficar para vídeos posteriores, tá? Então vamos olhando aqui. A primeira condição seria a carta-aviso. Tá? Claro que carta-aviso é um termo técnico, né? É um termo tradicional. Hoje, a maioria das seguradoras tem portais onde se faz o aviso de sinistro no local. Mas não se deixa de, em algum local, se descrever o que aconteceu. Se colocar a data, se colocar a hora aproximada, né? Porque se foi furto, a hora é aproximada e a data também. Se foi roubo, sim, nós sabemos a data e a hora, né? A diferença entre furto e roubo já foi abordada nos vídeos de tema, os vídeos azuis, né? Onde a gente aborda a parte de seguro, né? Mas enfim, além disso, o que aconteceu no local, né? Essa descrição tem que ser feita, mas de forma sucinta e objetiva, né? Agora, o que é mais importante na carta-aviso, né, é uma descrição se foi roubo ou furto, dos bens que foram retirados do local. Tá? Essa é uma condição que é muito importante, tá? Para que não se prejudique depois o andamento do processo de regulação. Apesar de que, acima da carta-aviso, em relação a roubo e furto de valores, no que se refere à apuração à identificação dos bens, o boletim de ocorrência ele é muito mais importante, tá? E nós vamos ver por quê. A outra questão é que às vezes é solicitado, né, principalmente quando há envolvimento de, às vezes, mais de uma pólice de seguro, enfim, declaração de inexistência de outros seguros, tá? Nesse caso, às vezes na própria carta-aviso se faz, ou o próprio portal pergunta, e ali então o corretor responde sim ou não, enfim, se caso positivo, apresenta a pólice, né, para que então ela seja feita de forma compartilhada, né, as verbas das seguradoras. Tá? Mas é um caso mais raro, né? O BO, esse sim se refere de bastante importância, eu já comentei com vocês lá nos vídeos azuis, né, a importância do BO, né, mas aqui o BO, eu vou reiterar, como os bens desapareceram do local, eles não estão lá, o que o regulador faz quando vai ao local, quando a regulação é feita com o regulador, porque muitas vezes é feita por um sistema, né, que é o próprio segurado que faz um rol de fotografias, né, ou às vezes nem fotografia é feito, é um sistema que hoje é conhecido como fast track, né, dependendo dos valores envolvidos, né, o bem desapareceu. Então, o prejuízo, nós estamos reclamando um prejuízo de um bem que não está lá. Então, não temos como identificar, não, era uma TV. Muito bem, mas que tipo de TV? Né? Qual era a marca da TV? Qual era o modelo da TV? Qual era o tamanho da TV? Qual é o ano de aquisição dessa TV? Né? Então, isso tudo tem que estar no BO. Porque, na falta desses dados, o regulador vai ajustar o prejuízo pelo que ele tem. Né? Se não está identificado o tamanho da TV, por exemplo, né, ou o ano de aquisição dessa TV, né, pode inclusive implicar em critérios de depreciação, quando eles existem no produto de seguro. Né? Isso aí a gente vai olhar lá nos vídeos azuis, né,
onde a gente aborda seguro, né, pode implicar, inclusive, em depreciações severas, né? Então, esses dados dos bens, eles têm que estar muito bem claros. E às vezes a gente percebe, eu já fui regulador durante muitos anos, que o segurado tem preguiça, né? É uma chatice ter que fazer essas relações, né? Só que essa chatice que ele entende agora vai prejudicá-lo lá adiante. E a gente, como regulador, você pega o que tem e analisa, né? Eu não sou o corretor, eu sou o regulador, né? Eu tenho que fazer a apuração de prejuízo baseado naquilo que me é dado, né? Ou seja, então o corretor é que cabe a informação de maneira correta de que esses bens têm que estar o melhor identificados possível e também quantificados, né? Não é possível chegar a dizer assim, me foi roubado 5 pares de tênis, tá? Masculinos ou femininos? Qual é a marca? Né? Isso tem que estar identificado. Porque o que vai acontecer? O regulador pega os orçamentos, né? Vê um orçamento de tênis e vai deduzir que aquele orçamento de tênis é para os 5 tênis que foram roubados. Né? Ele pode parar o processo, questionar o segurado, interrompendo o processo de regulação e fazendo com que ele detalhe melhor se é masculino ou é feminino, né? E a marca e o modelo do tênis, que esses sim influenciam. Porque todos nós sabemos que um tênis pode custar R$150, como pode custar R$750. Né? E via de regra, sempre roubam os tênis mais caros. Né? Então a gente tem que identificar isso de maneira muito cuidadosa. Né? Então o boletim de ocorrência é o local aonde a gente tem que descrever isso de maneira precisa. Ah, mas o meu cliente se esqueceu de colocar mais algum item. Volte ao boletim de ocorrência, porque hoje ele pode ser feito pela internet, faça um aditamento ao boletim e coloque a lista dos bens restantes ou corrija os bens restantes naquele aditamento. Mas não deixe de fazer isso, porque senão pode complicar no processo de regulação. Então, o BO é o lugar aonde nós vamos identificar os bens de maneira correta, precisa e quantificada. Tá? Comprovante de endereço, evidentemente, para a gente confirmar que o endereço é o mesmo do cliente. Né? Registro fotográfico ou filmográfico, isso normalmente às vezes é possível, se pede, a seguradora pede, né? Ou se não, é bom porque o local fica preservado, porque a gente tem o evento ali, fazemos isso, porque às vezes se regulador vai, ele demora um tempo para ir, né? Tem um distanciamento, um timing aí, que às vezes pode o local ser desfeito, ou às vezes, se é um local, mesmo sendo residencial ou comercial, né? Ou até mesmo industrial, se reorganiza as coisas todas porque a vida continua. E aí se perde meios de prova. Se perdem meios de prova. Então, sempre se recomenda fazer registros fotográficos ou filmográficos para o cliente, tá? Quando não é o regulador, o corretor, muitas vezes, que pela proximidade vai lá e executa esse trabalho, tá? E outros 2 critérios importantes, comprovante de pré-existência e orçamento. Né? Se o bem foi furtado, né, eu perdi uma máquina de café expresso. Tá? Muito bem. Qual é a marca? Qual é o modelo? Está lá no BO. Qual é o ano de aquisição? Está lá no BO. Tá? Como é que você comprova que essa máquina era sua? Comprovante de pré-existência, nota fiscal. Ah, nota fiscal eu não tenho mais. Manual. Ah, eu não tenho mais o manual. Fotografia do local onde ela estava, outros acessórios que são utilizados com a máquina. Algum mecanismo tem que ser dado. Né? O regulador não tem o predicado da adivinhação. Né? Ele não dispõe dessa faculdade. Então ele precisa ter meios de prova para justificar para a seguradora e aprovar aquele prejuízo. Né? E a outra questão são os orçamentos. Tá? Orçamentos têm que ser de bens iguais aos furtados ou similares. Sabemos que hoje a indústria, por questões óbvias, né, para fazer com que a gente consuma bastante, ela, de maneira invariável e de curto espaço de tempo, troca os modelos dos bens, agregando algum detalhezinho ali, né,
para que a gente crie a perspectiva de adquirir aquele bem novo ou alguma modernidade ali. Tá? Então, o orçamento tem que ser o similar, mais próximo daquele. Né? Não adianta eu ter, por exemplo, né, uma cafeteira daquelas mais simples, né, que custam aí R$ 100, e vir lá depois com uma cafeteira sofisticada, com internet das coisas já presente, né, custando R$ 400, e achar que a seguradora vai ter que me pagar isso. Né? Então, os orçamentos têm que ser os mais precisos possíveis. Tá? Se o regulador pede 3 orçamentos, que eu particularmente acho um absurdo, nunca pedi isso, eu peço sempre um orçamento apenas, tá? Porque o regulador tem a obrigação de fazer outro, tá? E fazer a verificação, né? Então, mas via de regra, quando a gente pede um, quase sempre é apresentado 3, tá? Por que isso? Existe essa tendência de que entender que o regulador ainda é um critério muito antigo, não sei de onde tiraram isso, de que o regulador, baseado nos orçamentos, ele aprova um de valor mais baixo. Tá? Sendo assim, o cliente elege um e simplesmente agrega orçamentos maiores nos demais. Existem clientes que fazem isso, né? Infelizmente existem. Tá? A prática de 24 anos de atendimento desses sinistros me diz isso. Tá? Então, isso, se o regulador parte desse pressuposto, ele não é regulador. Tá? Ele não é ajustador de prejuízo. Tá? Não se precisaria da figura dele. Então, ele vai verificar isso tudo e pode não aprovar nenhum dos 3. Tá? Então, o cuidado com isso aí deve-se ter também. Ah, mas tem muitos itens, roubaram roupa, roubaram louça, fizeram uma limpa na casa. É lamentável isso, mas se você deseja receber, você precisa receber de modo aonde você apresente os orçamentos integrais, porque senão a apuração não vai se dar dessa forma. Né? É sacrificante? Mas a verba está lá, né? e fazer uso dessa verba só mediante essas comprovações que já estão expressamente claras nos clausulados das apólices. Tá? Mas esses documentos, aí, tirando a declaração de inexistência de outros seguros, que não é tão complexa assim ou complicada, e o comprovante de endereço, mas enfim, ele é importante também. As demais são importantes. Agora, destaco carta-aviso, BO, comprovante de pré-existência e orçamento. Esses os colegas têm que ter cuidado para que se evite esses constrangimentos na hora da indenização, porque tentar refazer uma indenização depois dela definida e liquidada em processo junto à seguradora é um problema complicado. Tá? Então é preferível demandar um pouquinho mais de tempo, caprichar no BO, caprichar nos orçamentos, os comprovantes de pré-existência, tá? Porque se não houver forma também de se comprovar a existência desses bens, como é que nós vamos receber? Não é? Tá ok? Então, se gostaram, deem o seu like, compartilhem com outros colegas, né? E façam a sua inscrição, se ainda não a fizeram, né? Para que vocês possam receber os avisos dos demais vídeos, porque nós temos uma quantidade bem grande, pelo menos 2 a 3 vídeos por semana sendo colocados no canal, disponibilizado para vocês. Tá? Por enquanto ficamos por aqui, muito obrigado, fiquem com Deus.